Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. Desde já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. E em especial esse vídeo, porque eu já alerto vocês que ele será um pouquinho mais longo, é um assunto delicado, um assunto mais denso, um assunto mais pesado. Até para mim, estou gravando. E se você não tem um tempo adequado agora no horário de almoço, que é o horário que os vídeos costumam sair, reserve um momento mais à noite, um momento no horário que seja, mas que seja de qualidade, para que você consiga realmente prestar atenção naquilo que nós vamos trazer, em tudo que nós vamos tratar nesse vídeo. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, declarando, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, que precisamos da Tua graça, que precisamos do Teu entendimento, Pai. Por isso eu peço, derrama do Teu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que assistem esse vídeo, Pai. Que a Tua presença nos acompanhe, traga a Tua revelação e nos guarde em nome de Jesus, que nenhum mal tenha o poder de tirar esse entendimento, de nos prejudicar, para que nós possamos caminhar para o alvo que é o Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Precisamente na madrugada do dia 22 de outubro, Deus ele me entregou uma visão acerca da perseguição da igreja, o aumento do do islamismo, de determinadas coisas que iriam acontecer até o momento do arrebatamento. E já deixando o meu posicionamento aqui claro, o meu posicionamento em relação ao arrebatamento, que é a retirada da igreja da terra para se encontrar com Cristo nas nuvens, é pré-tribulacionista, como a Bíblia nos direciona. Existem muitas linhas teológicas onde pessoas falam coisas diferentes, a qual eu não concordo com uma ramificação, porque a verdade é só uma, só existe uma interpretação, e nós, enquanto seres humanos falhos, frágeis e cheios de ego, soberba, nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento e na nossa própria interpretação, na nossa teologia. Em alguns momentos, esses teólogos se colocam até mais que a palavra que Deus, porque a interpretação deles é o que rege tudo. Então eu não concordo com isso, concordo com a Bíblia. O que a Bíblia diz? Se a Bíblia fala que A é A, acabou, não tem o que discutir, certo? E gostaria, para dar uma breve introdução, de contar algumas experiências que eu já tive ao longo da minha vida, justamente com visões, com Deus nos falando, porque hoje existe um descrédito muito grande, onde as pessoas estão parando de acreditar nas profecias que Deus fala. Em um determinado momento, eu era mais novo, Deus me entregou uma visão onde eu estava numa feira, lembro certinho das barracas azuis, e nessa feira eu estava procurando meu pai, eu estava perdido do meu pai. E em determinado momento, quando eu saí um pouquinho para a rua, diferente de onde estavam as barracas, que elas estavam nas laterais, eu saí para a rua e na frente eu avistei uma explosão muito grande, muito fogo. E eu gritava, pai, porque o meu pai estava envolvido naquela explosão. Então eu acordei, Deus me levou a orar pela vida do meu pai. E naquele mesmo dia, só que entre 6h30, 7h30 da noite, mais pro final da tarde, início da noite, a gente recebe a notícia, meu pai ele é motorista de caminhão, que ele havia sofrido um acidente, no qual um motorista de outro caminhão foi fazer uma ultrapassagem perigosa, e para não bater nesse caminhão, e tinha um caminhão de combustível à frente do meu pai, ele jogou o caminhão na lateral, meio que no mato, na vegetação que tinha ali. O caminhão tombou, mas para a honra e glória de Deus, meu pai não teve nenhum arranhão. Mas se ele tivesse batido no caminhão de combustível, que carregava combustível, creio que teria acontecido uma explosão, fogo, que foi o que eu vi na visão que Deus me entregou. Em outro momento, eu estava até acordado, era uma tarde, eu estava morando em outra cidade e para estudar, estava no meio dos meus afazeres e o Espírito Santo me incomodou muito para parar tudo e orar pela minha mãe. Então eu parei tudo que eu estava fazendo, eu ajoelhei e fui orar pela vida dela. E pouco tempo depois, algumas horas depois, que eu tinha o hábito de ligar sempre para eles no final da tarde, quando eu ligo eu descubro que ela também sofreu um acidente, que a moto que ela estava foi parar debaixo do caminhão. Meu pai estava vendo a situação e ele achou que ela tinha morrido pela forma como foi, e milagrosamente ela não teve um arranhão sequer. Outra visão, a última dessa introdução, Deus ele me entregou mais recente,
A gente tinha uma gatinha aqui, tem, na verdade, que ela estava grávida. E eu estava no meio de um processo de me perguntar, Deus, por que existem justamente tantas verdades, entre aspas, que o povo está pregando, tantas linhas, né? Por que isso? Por que esse engano tão grande? O Senhor ainda fala, o Senhor fala comigo, eu estou realmente ouvindo a sua voz. Porque se eu não estiver ouvindo a sua voz, eu não quero fazer nada, eu não quero pregar para ninguém, eu quero pregar aquilo que Deus realmente tem me entregado. E aí, pouco tempo depois, Deus me entregou uma visão, onde eu abri a porta do meu quarto e eu vi essa gatinha minha tendo 2 filhotes. Os 2 filhotes branquinhos com manchinhas pretas aqui, ó, na região da lombar, como se fosse na traseira das costas aqui. E ok, passou pouco tempo, a gatinha pariu, a gente viu ela com a barriguinha murcha e foi procurar. Cadê os filhotes? Quando eu abri a minha despensa, ela pariu lá, ela estava ali, os 2 filhotes, exatamente como Deus me mostrou na visão. Nas coisas mais simples, Deus fala conosco. E por que eu estou trazendo isso? Ah, porque o Felipe é o profetão, o melhor? Não, nada disso, meus irmãos. Eu estou trazendo justamente para mostrar que Deus ainda fala. Que Deus ele fala com a igreja. Não para mostrar que eu sei algo que eu falo, não. Na verdade, eu sou miserável, pecador, e se não fosse a graça de Deus todos os dias para me sustentar, eu estaria condenado. Amém? Então eu estou mostrando que Deus ainda fala, porque existe um engano muito grande que o inimigo ele tem propagado nas igrejas, em meio ao povo de Deus. E esse engano ele vem justamente por meio de falsas visões. O que é isso, Felipe? São pessoas que estão tendo visões com o dia do arrebatamento. Como eu disse, o arrebatamento é a retirada da igreja para se encontrar com Cristo nos ares. O que a Bíblia nos fala? Que ao homem não está destinado a saber nem o dia e nem a hora que Jesus irá voltar. Então, como eu tive uma visão que me indica que Jesus vai voltar no dia 23 de setembro, como teve essa falsa doutrina recentemente, não é bíblico. Então as pessoas vêm, gravam vídeos, alegam que Deus entregou essa visão, mas não é bíblica. E aí a visão não se cumpre porque não está na Bíblia e o inimigo vai semeando o engano. As pessoas vão passando a desacreditar, porque falar, mas vocês disseram que Jesus ia voltar em 2012, que Jesus ia voltar em setembro agora de 2025 e não voltou. Então não vou acreditar naquilo que vocês falam. É esse o objetivo de Satanás. Outro engano muito comum. Ah, o anticristo eu vi, Deus me mostrou, é o genro do Trump. É o Trump, é o presidente da França. Meus irmãos, a Bíblia fala em Osés que o povo perece por falta de conhecimento. Quando você vai para a Bíblia e realmente vai estudar, nós vamos tratar profundamente desse assunto aqui a partir do próximo ano, sobre escatologia. Esse é um canal escatológico. E quando você vai para a Bíblia, você entende que de onde são as regiões possíveis que o anticristo irá surgir, essa figura maligna que irá perseguir Israel e que irá, né, trazer parte, né, do juízo de Deus para a humanidade na última semana de Daniel, que é a grande tribulação. Quando você estuda, de fato, quando você vai ler a Bíblia, as regiões mencionadas giram sempre em torno do Oriente Médio. Irã, Iraque, Síria, Jordânia, Turquia, Arábia. Ali em torno de Israel. Toda a história bíblica aconteceu ali. Então quando você vê uma pessoa falando, o anticristo é o genro do Trump, porque ele é descendente de judeu. Pode acontecer, Deus é quem sabe. Mas o que a Bíblia me fala é que não. O anticristo é o Trump, presidente dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com essas regiões que eu mencionei. Certo? Então quando não está na Bíblia, não é uma visão que Deus entregou. Então aqui já ficam 2 parâmetros, meus irmãos, que a gente utiliza para julgar uma profecia. A Bíblia fala que a gente deve sim julgar a profecia. Não a pessoa, o profeta. Ofender a pessoa, falar que ela é mentiroso, não isso. Julgar a profecia. Como que a gente julga a profecia? Primeiro ponto, é bíblica. Está de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Deus ele não é um Deus de confusão, então ele não vai te entregar algo para depois... algo na palavra para depois entregar uma visão que distorce totalmente aquilo. Então é bíblico. Se sim, é bíblico, primeiro ponto válido. Ok. Segundo ponto, esperar em Deus que se cumpra ou não. Se não se cumpriu, não é uma visão de Deus. Ponto final. Simples assim. A gente tem que
Normalizar o sim, sim, não, não. O que tem que ser dito, tem que ser dito. É a verdade. Se não cumpriu, era uma falsa profecia. Se é bíblico e se cumpriu, realmente foi uma profecia, uma visão entregue por Deus. Então, diante desse aparato, dessa introdução de que Deus ainda fala, de que Deus ele ainda fala com a igreja, com todo aquele que busca verdadeiramente, que quer realmente ouvir, que quer ser íntimo de Deus, Deus ele fala, ele revela aos seus profetas. Então, diante dessa introdução, agora eu quero relatar a visão, o sonho que Deus me entregou. Então, eu vou relatar o sonho, a visão que Deus me entregou, meus irmãos. No dia 22 de outubro, numa quarta-feira, na madrugada, Deus ele me entregou a seguinte visão. Eu estava em uma fazenda, mas não é fazenda, vou falar o nome que a gente costuma chamar aqui, uma roça. Era bem pequena, né? O ambiente, a gente estava na cozinha, estava eu, minha esposa e alguns irmãos da igreja, algumas pessoas da igreja que eu me lembro claramente, a fisionomia de quem eram. E a gente estava nesse ambiente, era uma cozinha muito pequena, tinha uma mesinha de madeira, os móveis bem rústicos e antigos, e tinha uma parte onde tinha uma certa área verde, um quintalzinho, mas era tudo muito pequeno. E eu estava ali como se fosse uma espécie de refúgio espiritual, um acampamento espiritual com a igreja. Nós representávamos ali a igreja. E essa cozinha, que era muito pequena, um ambiente muito pequenininho, ela tinha uma porta que nós entrávamos para duas dispensas. Dispensas é aquele local que costuma abrigar alimento, né? A primeira dispensa, ela era muito pequena também, mas ela era muito brilhante. Ela tinha uma luz tão forte que eu não conseguia discernir o tipo de móveis que tinha ali. Eu me lembro de ver uma placa de ouro, mas ela é muito forte a luz e eu não conseguia discernir os móveis que tinham ali. Mas essa dispensa, ela não tinha alimento pra gente comer e ela era muito pequenininha. E depois dessa dispensa, que era um ambiente separado da seguinte forma: a cozinha, dispensinha pequena e a dispensa grande. Essa dispensa grande era o contraponto, era o oposto da pequena, cheia de luz. Ela era escura, muito suja e tinha diversas prateleiras. Eram vários corredores com muitas prateleiras, com vários potinhos de sementes, ração de alimento. O que é isso que eu vi? Eram bolinhas que tinham sabor daquilo que eu queria comer. Por exemplo, se eu estava com vontade de comer uma carne, eu não tinha a carne. Eu tinha essa ração, essa bolinha, essa semente que tinha o sabor de carne. Então eu pegava essa bolinha e comia. Era assim que funcionava. E tinha uma voz que falava claramente para mim: essa parte vocês não podem pegar, porque é dos descendentes de Ismael, os árabes, os muçulmanos da religião islâmica. E falava claramente, dava essa ordem, né? Vocês não podem pegar, porque é perigoso, que não é de vocês, é dos descendentes de Ismael. Para quem não sabe, Abraão ele teve o filho da promessa, que é Isaac, e teve um filho com a escrava egípcia Agar, que é Ismael, e dele descendeu os árabes, certo? E de forma bem resumida e grosseira, né? E diante disso, uma das pessoas que estavam comigo, representando a igreja, mas esse homem específico, ele era mais gordinho, cabelo branco, e eu não conhecia, nunca vi na minha vida. Ele pegou um desses potinhos para comer, e no momento que ele pegou, vieram de 4 a 5 muçulmanos árabes e começaram a espancar ele. E eu via, eu peguei um potinho para comer também, eu lembro claramente, uma sementinha com gosto de chocolate. Era uma raçãozinha com sabor de chocolate, eu comi. E quando eu voltei, eu vi que ele estava sendo agredido, eu fui ajudá-lo. E eu comecei a lutar com esses árabes. E eu consegui salvar esse homem que estava comigo representando a igreja. E esses árabes saíram, lembro claramente de ver um homem com um bigode bem avantajado e todo sangrando. Eles lutaram, só que eles não conseguiram me vencer. E então a gente saiu dessa dispensa. Eu peguei esse homem e a gente saiu. Depois que a gente saiu dessa dispensa, eu fui direto para um aeroporto. Nesse aeroporto, ao chegar lá, tinha um homem do meu lado, que eu também não conheço, nunca vi na minha vida. E a gente estava esperando ali com as malas, a gente estava esperando o voo. E eu estava com muitas passagens na minha mão. E eu estava separando, nome por nome. Tinha nome de amigos distantes, amigos que eu não vejo mais. Eu estava separando o nome de cada um. E então eu via o meu nome, né? E depois eu vi o nome dessa pessoa que estava comigo. Só que ele tinha relatado para mim um nome comum, por exemplo, Bento. Só que quando eu pegava a passagem dele, era totalmente diferente o nome que ele realmente tinha.
Aí a palavra que estava escrito era Noraim. Só que, quando eu ia ler a sílaba rará, ela se multiplicava e ficava norararararará, meio que com o intuito de impedir que eu entendesse aquilo. E aí eu perguntava para ele, mas por que você me falou que o seu nome era tal? Mas aqui na sua passagem, no seu ticket, está escrito essa palavra aqui, Noraim. E ele começava a falar comigo, mas eu só via a boca mexendo, eu não conseguia ouvir aquilo que ele estava falando. E diante disso, veio uma mulher e roubou as minhas bagagens e correu para a área de embarque. Nisso as passagens caíram e eu corri atrás dela. Só que quando eu cheguei lá, as bagagens não estavam. Eu comecei a brigar com ela e procurar. E falei, cadê as minhas bagagens? Ela falou, não está aqui, eu não peguei. E então eu vi que era uma distração para me impedir a igreja, que eu estava ali enquanto representante da igreja, de pegar o voo. Então eu voltei correndo, organizei os tickets que tinham caído no chão, comecei a procurar o meu, cadê o meu, cadê o meu? Aí Deus me mostrou que ele estava no meu bolso, dobradinho, guardadinho. Então eu peguei e vi o meu nome. E aí eu entrei para a área de embarque. Esse homem que estava comigo entrou antes. Ele entrou primeiro para a área de embarque. Esse foi o sonho. E Deus, ele ao longo desses dias, por isso que eu demorei um pouco para gravar o vídeo, ele foi me entregando o significado. E para começar a entender esse significado, nós vamos para a Bíblia agora. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36, o seguinte: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então aqui, meus irmãos, como nós acabamos de ler, foi aquilo que eu trouxe no início do vídeo, que ao homem não está destinado saber nem o dia e nem a hora que Cristo irá voltar. Mas eu gostaria de enfatizar a segunda parte dessa passagem, que diz que esse período que vai anteceder ao grande sofrimento, ele será semelhante aos dias de Noé, que é o que Jesus ele está narrando aqui em Mateus 24. Como era nos dias de Noé, antes do dilúvio? As pessoas estavam vivendo a sua vida normal, se casando, bebendo, festando, preocupando com as coisas da terra e corrompida pelo pecado, certo? E Noé pregando, vai vir um dilúvio, vai vir uma chuva, que vai matar todo mundo, se converta, se arrependa que Deus ele te salva, né? Deus ele quer te salvar, mas você precisa mudar de vida. Ninguém deu a mínima para o que Noé estava falando. Então Noé entra na arca com sua família, vem o dilúvio. E a Bíblia é clara quando ela fala que ninguém percebeu até que veio a destruição. Para entender um pouquinho melhor, nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 6. No livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. E quando, meus irmãos, nós vamos analisar o texto em original, no hebraico, de Gênesis capítulo 6, versículo 11, a palavra violência é traduzida como Hamas. O significado de violência no hebraico é a palavra Hamas, como eu estou mostrando aqui para vocês, vou até grifar. Hamas é a palavra hebraica para violência. Ou seja, a terra estava corrompida e cheia de Hamas, cheia de violência. Então aqui, meus irmãos, nós acabamos de ler 3 passagens para dar um panorama mais amplo de como realmente era nos tempos de Noé. Então em Mateus 24, Jesus ele diz que as pessoas estavam preocupadas com o quê? Com as coisas dessa terra. Casar, festar, beber, coisas carnais dessa terra, certo? E que quando veio o dilúvio, essas pessoas, por não estarem preocupadas com as coisas de Deus, elas nem perceberam que estava para chegar o juízo. Noé construindo a arca, ou seja, estava preparando, todo o cenário estava sendo preparado e eles não perceberam, porque não olharam, não quiseram
reconhecer, não quiseram ouvir. Então veio o dilúvio e matou todos, certo? Em Gênesis 6, a Bíblia também nos dá um panorama de que naquele tempo a terra estava cheia de maldade, de iniquidade, de violência, de uma mistura onde os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas do homem e geraram os néfilis, que foram os gigantes. Então a gente via uma mistura daquilo que era sagrado com o profano, daquilo que era de Deus com o que é do mundo. E eu te faço uma pergunta, existe alguma similaridade com esse cenário e os nossos dias? Onde as pessoas estão mais preocupadas com as coisas da terra, com os prazeres, com viver aqui, e não estão nem aí para as coisas de Deus, onde as pessoas não ouvem quando a gente alerta que Jesus ele vai voltar, que existe um céu, que existe um inferno, as pessoas também não importam. Existe alguma similaridade entre a mistura que existia nos tempos de Noé e hoje nesse meio gospel que a gente gosta de chamar, onde misturou o que é do mundo com as coisas de Deus? Existe? Outra pergunta eu te faço. Em Gênesis 6:11, quando a gente pega o texto original em hebraico, a palavra Hamas é o significado real da palavra violência. Violência foi traduzida da palavra em hebraico Hamas. Ou seja, eu também te faço uma pergunta. Existe algum grupo de pessoas no nosso tempo atual que faz crueldade, que é mal, que tortura as pessoas e que tem esse nome? E a gente sabe que sim, existe o Hamas. Então, quando a Bíblia fala lá em Gênesis 6, a terra estava cheia de violência. A terra estava cheia de Hamas. De violência. Hamas. Então, essa palavra traduz muito bem o que esse grupo terrorista, o Hamas, ele faz. Então, esse é o significado do sonho, meus irmãos. A dispensa grande, ela representa justamente o islamismo, os muçulmanos, os descendentes de Ismael. E a dispensa pequena, que era cheia de brilho, que estava sendo oprimida, mas que ela estava com o seu brilho, é a igreja, certo? Então, o que isso nos diz? Que o islamismo ele vai crescer ainda mais, como já tem crescido. E a perseguição da igreja, do islamismo contra a igreja, vai aumentar ainda mais, certo? Mas no momento em que eu lutava contra os árabes, eles não venciam, eles fugiam. E Deus me lembrou que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. O inferno não pode prevalecer contra a igreja. Então, por mais que a igreja seja perseguida, seja torturada, seja morta, ela vai ser salva por Cristo. Porque ela é o corpo de Cristo. Certo? Então, a primeira parte do sonho, onde eu estava numa casa de campo, uma roça, representando a igreja, onde tinha uma despensa pequena, cheia de luz, e uma despensa grande, onde tinha o alimento ali, que era dos árabes, representa isso, o crescimento do Islã e a perseguição da igreja. Certo? E diante disso, a gente vai para o aeroporto, onde eu estava ali com as passagens, com aquele homem que eu não conheço, nunca vi na vida, e na passagem dele estava escrita a palavra Noraim. Quando eu acordei no dia do sonho, da visão, eu fui pesquisar essa palavra. Eu pesquisei em japonês, chinês, o idioma que eu achava que era, né? Primeiro eu pesquisei em japonês. Então o Google me disse, na verdade, essa palavra é hebraica. E ela significa dias terríveis. Essa palavra Noraim, ela tem relação com duas festas, o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, que tem relação com a expiação dos pecados do povo de Israel. E nós sabemos o quê? A grande tribulação ela é destinada ao povo de Israel, como está descrito a partir do livro de Daniel, capítulo 9. Então, o que essa parte do aeroporto simboliza? O arrebatamento da igreja para que os dias terríveis que estão destinados a todos aqueles que não aceitaram Jesus, o qual Israel se inclui, se iniciem. Então, Deus ele me mostrou que o Islã ele vai crescer, a igreja vai sofrer perseguição, vai aumentar a perseguição, a igreja vai sofrer muito, mas que quando estiver chegando no ápice desse momento de perseguição, de crescimento do Islã, dessa doutrina que é anticristã, Jesus ele vai arrebatar a igreja para que aí, Noraim, os dias terríveis comecem. Foi esse o significado, o entendimento que Deus me trouxe sobre a visão. Então Deus, de forma bem resumida, me mostrou que a igreja vai ser perseguida, o islamismo vai crescer, o engano vai crescer, Deus vai arrebatar a igreja. Não estou falando data, não sei quando isso vai acontecer. Pode ser mês que vem, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10, pode ser daqui 100. Eu não sei. Estou apenas relatando aquilo que Deus me entregou. Nós não marcamos data, mas que Ele me revelou que isso irá
acontecer. A igreja vai ser mais perseguida, mais oprimida, mas não vai perder o seu brilho. Então ela vai ser arrebatada e aí, Noraína, os dias terríveis começam. Certo? Diante disso, eu gostaria de mostrar para vocês algumas matérias que eu separei, que relatam justamente o crescimento do Islã, que relatam justamente essa ideologia maligna, certo? Então aqui, meus irmãos, o islamismo foi a religião que mais cresceu na última década. A religião islâmica foi a que mais cresceu no mundo entre 2010 e 2020, enquanto o cristianismo, mesmo permanecendo como a maior religião global, perdeu espaço em termos relativos. É o que mostra o novo relatório, como o cenário religioso global mudou de 2010 a 2020, divulgado nesta segunda-feira, dia 9. Agora uma notícia sobre o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista similar ao Hamas, que divulgou um vídeo, já uma notícia um pouco mais antiga, que mostra um assassinato brutal de cerca de 30 homens na Líbia. As vítimas seriam etíopes cristãos e mostra que metade do grupo foi decapitada, enquanto os demais são executados com tiros na cabeça. Outra notícia, extremistas islâmicos estão decapitando crianças em Moçambique, diz ONG. Esse é um dos piores, meus irmãos. Essa notícia mostra, é um pouco antiga também, de 2015, uma criança que foi recrutada pelo Estado Islâmico e é apontada como a responsável por decapitar um soldado sírio. Aqui um relatório que mostra mais uma vez como o Islã tem crescido. Esse relatório ele alerta que a Europa está cada vez menos cristã e cada vez mais muçulmana, que está sofrendo uma mudança demográfica sem precedentes. E diante disso, eu gostaria de enfatizar um dos escritos do Alcorão, que é como se fosse a Bíblia islâmica, que está na surata número 8, a partir do verso 12, que diz o seguinte: E de quando teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois aos fiéis logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos, decapitai-os, decepai-lhe os dedos. Então nessa parte que nos mostra que eles realmente, todos de ideologia islâmica, que realmente seguem a risco ao Corão, eles são incentivados a decapitar, a matar as pessoas que não creem no Deus deles, que é Alá. E outra notícia que fala sobre a perseguição, que é mais recente, dos cristãos na Nigéria, com mais de 50 mil mortos desde o ano de 2009. Então aqui, meus irmãos, fica claro, ao ler todas essas notícias, que o aumento do Islã ele está crescendo exponencialmente, enquanto o cristianismo só decai, certo? E eu gostaria de destacar um aspecto aqui, que está tanto nas notícias quanto no escrito islâmico que nós lemos, que é sobre a decapitação. Eu te faço uma pergunta: se existem hoje tantos métodos de execução, armas de fogo, armas nucleares, armas químicas, existem armas a laser, por que matar por decapitação? Porque no livro de Apocalipse, João, ele está vendo os decapitados da grande tribulação. Diante daquilo que nós conhecemos na palavra e a visão que Deus nos entregou agora, nós sabemos que a igreja será arrebatada, assim como Noé foi salvo no dilúvio. E os que ficaram no tempo de Noé foram aqueles que não creram em Deus, que não aceitaram a correção e que viveram segundo os seus desejos. No tempo da grande tribulação é similar. Os que ficarem para esse período de sofrimento são todos aqueles que não aceitaram a Cristo, que não reconheceram a Jesus e que viveram segundo as suas vontades, na qual o povo de Israel se enquadra, porque eles não creem que Cristo é o Messias, certo? Então João, quando ele fala isso, ele está vendo os decapitados da grande tribulação, ele está vendo as pessoas que ficarão nesse período aqui de sofrimento e que vão morrer durante esse período de sofrimento. E por quê? Por decapitação, justamente porque o Islã vai fazer parte do governo do anticristo, como ideologia religiosa, como uma religião, certo? Por isso eles vão matar por decapitação, porque é uma ordenança que está descrita nos escritos islâmicos. Matar por decapitação. Então, meus irmãos, sim, de forma bem resumida, o que você tem que fazer? Creia em Cristo. Aceite Jesus verdadeiramente. Procure uma igreja séria, com um pastor sério, que prega a palavra de Deus de verdade. Se converta, se arrependa do pecado, busque todos os dias melhorar em Cristo. Tenha um relacionamento com Deus através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia. Tire um tempo todo dia para ler a palavra. Pois Cristo ele quer te salvar. Ele não quer que você permaneça aqui.
Assim como ele queria salvar o povo na época de Noé, mas ninguém quis, ninguém creu. Não seja essa pessoa incrédula que vai ter que presenciar tudo isso para realmente acreditar, e já vai ser tarde. Como eu disse, aqui a gente não marca data, eu simplesmente relatei o sonho, a visão que Deus me entregou. Não sei se vai demorar 1, 2, 5, 10, 20 anos, um dia, 2 dias, é Deus quem sabe. Mas o que a palavra nos diz é que isso vai acontecer. Então o céu existe, o inferno existe, o mal existe. E para que você não pereça, creia em Cristo, aceite a Deus e corra para os braços dele. Que a graça de Deus te acompanhe, que a presença de Deus esteja sobre a sua vida. Amém.